Olá pessoal, aqui é o Fabiano. Continuando com as operações com números inteiros, hoje nós vamos ver a potenciação. Bom, relembrando o que é uma potenciação, é uma multiplicação de fatores iguais. Por exemplo, a potenciação ela vai aparecer dessa forma, tá? Por exemplo, aqui eu tenho menos 3 elevado ao quadrado. O que significa isso, uma multiplicação de fatores iguais? Isso quer dizer que é uma multiplicação de fatores que se repetem. Qual é o fator que vai se repetir? É este número que está aqui, ó, dentro do parênteses, o menos 3. E quantas vezes ele vai se repetir? 2 vezes, que é dado por esse númerozinho pequeno aqui colocado à direita do número, certo? Lembrando o nome dos termos, tá? Aqui, este número, que é o fator que vai se repetir, que nesse caso aqui é o menos 3, é chamado de base, e esse númerozinho pequeno aqui, o expoente, ele me indica quantas vezes vai se repetir esse fator. Então, menos 3 elevado ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Na videoaula sobre multiplicação de números inteiros, os módulos a gente multiplica. Então, 3 vezes 3 vai dar 9. E pela regra de sinais para dois números, tá? Quando os dois sinais são iguais, né? Por exemplo, aqui é menos e menos, na multiplicação vai dar positivo. Então, o resultado vai ser mais 9, certo? Então, isso aqui é um exemplo, né, de uma potenciação. Bom, a regra de sinais para a potenciação. Como é que nós vamos determinar qual é o sinal da resposta, tá? Já que aqui, o 9, ele é o 3 ao quadrado. Então, a gente pega o módulo da base e eleva ao quadrado, nesse caso aqui, tá? Então, 3 vezes 3 vai dar 9. E como é que eu sei que o resultado vai dar positivo sem precisar ficar aplicando a regra de sinais aqui da multiplicação, tá? Bom, primeiro, os números positivos, quando a base for positiva, em qualquer expoente que for, vai dar sempre positivo, tá? Nós temos que nos preocupar quando a base é negativa. Quando a base for um número negativo, a gente vai olhar o expoente. Se for par, como é o caso aqui, vai ser positivo, certo? Por quê? Porque a gente vai repetir aquele fator da base por um número par de vezes. E a gente viu que uma das maneiras para se determinar o sinal da resposta da multiplicação, né, é contar quantos fatores negativos tem naquela multiplicação. Aqui no caso, a quantidade de fatores da multiplicação é dado pelo expoente. Então, se é par, quer dizer que nós vamos ter uma quantidade par de números negativos, tá? Que a gente viu lá para aquela regrinha de sinal da multiplicação, que vai dar positivo. E se for uma base negativa com um expoente ímpar, a resposta vai ser negativa, certo? Uma outra maneira que tem também dessa regrinha de sinais, tá? É bastando olhar o expoente, tá? Quando o expoente for par, sempre vai dar positivo a resposta, ok? E quando o expoente for ímpar, o sinal da resposta vai ser o mesmo sinal da base. Então, por exemplo, aqui negativo com expoente ímpar vai dar negativo. Positivo com qualquer expoente, então para expoente ímpar também vai ser positivo, tá? É uma outra maneira que a gente tem da regra dos sinais para potenciação, tá bom? Tá? Então aí está a regra dos sinais, né? Positivo e qualquer expoente é positivo, e negativo a gente olha o expoente. Se for par vai dar positivo, se for ímpar vai dar negativo. Então vamos ver aqui uma coisa importante, é que todas as propriedades da potenciação de números naturais são válidas também quando a base é um número inteiro. Tá? Então aquelas mesmas propriedades que a gente viu na videoaula sobre números naturais, lá do 6º ano, e por isso eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para essa videoaula, todas as propriedades são as mesmas, tá? Nós vamos relembrar aqui em forma de exercícios, tá? Então, se vocês querem uma explicação mais detalhada, vocês deem uma olhada lá nesse vídeo sobre números naturais, potenciação de números naturais, que vocês vão ter essa explicação mais detalhada, né? Do porquê que acontece de, por exemplo, somar os expoentes
quando a gente tem multiplicação de potências de mesma base, por exemplo, tá? E também aquelas mesmas potências especiais que a gente viu, tá? Também são válidas aqui para os números inteiros, tá? Então vocês dêem uma olhada nesse vídeo sobre potenciação de números naturais que vai estar na descrição desse vídeo. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Então, para se calcular a potência de uma base que é um número inteiro, a gente vai usar as mesmas técnicas que a gente usou para o número natural, né? A gente vai pegar a base em módulo, tá? O número sem o sinal, e vai elevar aquele expoente, aí vai fazer a multiplicação. E aí o sinal depende daquela regrinha que a gente viu agora há pouco, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho mais 2 elevado ao cubo, ou a terceira potência. Isso aqui é mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2. Mas eu não vou armar a conta desse jeito, eu já vou colocar aqui a resposta direta, né? 2 ao cubo, então, é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vai dar 4, e 4 vezes 2 vai dar 8. E o sinal da resposta vai ser positivo, porque aqui a base é positiva, e em qualquer expoente vai dar positivo, tá? Então aqui a resposta é mais 8. Por exemplo, menos 10 elevado à quinta potência, tá? Então aqui ou eu faço menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10. É uma das maneiras de se fazer. E aí fazer as contas, tá? Ou então usando aquela potência especial que a gente viu, potência de base 10 lá nos números naturais, tá? Como é que fica a resposta? Vai ficar o algarismo 1 seguido, nesse caso, de 5 zeros, tá? Então nós vamos ter o número 100.000. Esse é o módulo da resposta. E o sinal vai ser positivo ou vai ser negativo? Aqui a base é negativa e o expoente é ímpar. Então, quando a base é negativa e o expoente é ímpar, vai dar negativo. Então, vai ser menos 100.000, tá? O resultado dessa potenciação, tá? Lembrando que aqui é aquela potência especial, né? De base 10. Menos 4 elevado à quarta potência, tá? Então, isto é menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Então, como é que nós vamos resolver? O 4 elevado à quarta potência, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, vai dar 256. E o sinal da resposta? Aqui a base é negativa e o expoente é par. Então, o resultado vai ser positivo, certo? Então, vai ser mais 256. Aqui mais um caso em que aparece uma daquelas potências especiais, né? Potência em que a base é igual a 1, o resultado vai ser igual a 1, tá? Então, a única coisa que nós vamos ter que nos preocupar agora é com o sinal, tá? A gente já sabe que o módulo é 1, tá? Porque 1 elevado a qualquer expoente é 1. Quando aqui é negativo, o expoente é ímpar, então o resultado vai ser negativo. Então, vai ser menos 1. Mais um exemplo, agora menos 1 elevado ao expoente 348. Então, agora eu sei que vai dar 1, porque 1 elevado em qualquer expoente vai ser igual a 1, tá? E o sinal da resposta, aqui é negativo, a base, e aqui o expoente é par. Então, quando é negativo e o expoente é par, vai ser positivo, então vai ser mais 1. Mais uma potência especial que a gente viu, quando o expoente for igual a 0, tá? Potência em que a base é diferente de 0 e o expoente é igual a 0, vai ser igual a 1. Tá? Isso aqui nós vimos lá no vídeo, né, sobre os números naturais, potenciação de números naturais. Tá? Aqui vale a mesma propriedade, vai dar 1, ou se quiser colocar o sinal agora, né, mais 1, mas não é necessário. Tá? E a outra potência especial que a gente viu lá é potência em que o expoente é igual a 1. Quando o expoente é igual a 1, o resultado da potenciação vai ser igual à própria base. Então, menos 87 elevado à primeira potência, elevado ao expoente 1,
vai ser igual a menos 87. Bom, uma coisa que nós temos que tomar cuidado é na maneira como aparecem, né, as potências para se calcular. Por exemplo, nós já vimos agora há pouco que menos 3 elevado ao quadrado é igual a mais 9, certo? Por quê? Porque 3 ao quadrado, 3 vezes 3 é 9, e negativo com um expoente par vai dar positivo, tá? Ou porque o expoente é par, então a resposta vai ser positiva, tá? Mas, se ao invés de aparecer a potência desta forma, aparecer assim, menos 3 elevado ao quadrado, e esse menos aqui não está dentro de um parêntese junto com o 3, tá? Então aqui é diferente, pessoal. O que nós vamos fazer aqui? Aqui a gente vai calcular 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que vai dar 9, e esse sinal de menos vai ser o sinal da resposta dessa potência, tá? Então a resposta aqui vai ser menos 9, tá? Tomem cuidado para não colocar mais 9, porque aqui é par e aqui é negativo, tá? Qual é a diferença desses dois? Quando a base, tá? O número junto com o sinal tá dentro de um parênteses, isso quer dizer que esse sinal aqui de menos, ele é o sinal do número 3, certo? Então aqui é o número menos 3, que é a base da potência que vai estar sendo elevado ao quadrado. Então, quando está dentro do parênteses, o sinal de menos, ele também vai ser elevado ao quadrado. Vou usar a regrinha, né, que nós vimos agora há pouco. Negativo com expoente par vai dar positivo, certo? Nesse caso aqui, ó, quando não aparece o sinal de menos dentro de um parêntese junto com um número, quer dizer que esse menos aqui, ele não é o sinal do número 3. Ele é o sinal da resposta do 3 elevado ao quadrado. Então aqui se resolve o 3 elevado ao quadrado e se coloca o sinal de menos na frente. Bom, vamos ver aqui alguns exemplos utilizando, né, as propriedades de potência, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o que nós temos? Aqui a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base, ó, a base é a mesma, é menos 3 em todas, tá? Todas as potências aqui têm a base igual a menos 3. E é uma multiplicação, então é uma multiplicação de potências de mesma base. Como é que me diz a minha regrinha que a gente viu lá nos números naturais? Quando acontece uma multiplicação de potências de mesma base, conservamos a base e somamos os expoentes, certo? E lembrando aqui, ó, como menos 3 elevado à primeira potência é igual a menos 3, então quando não aparece o expoente aqui, é como se fosse 1, certo? Então aqui, ó, o menos 3, ele é igual a menos 3 elevado à primeira potência. Então eu não posso me esquecer na hora de somar os expoentes, que aqui tem 1, tá? Então aqui a base vai continuar a mesma, tá? Menos 3, e os expoentes eu vou somar. 5 mais 4 vai dar 9, mais 1 daqui vai dar 10, certo? Mais uma propriedade, né? Aqui nós temos a divisão de potências de mesma base, ó, a base é a mesma. Isso é muito importante, pessoal, para poder aplicar essas propriedades aqui, a base tem que ser a mesma, tá? Então, menos 5 elevado ao expoente 54 divididos por menos 5 elevado ao expoente 25. Então, eu vou fazer essa divisão de potência de mesma base. A gente conserva a base, então vai ser menos 5. E os expoentes, nesse caso, eu vou diminuir, tá? Então, eu vou fazer 54 menos 25, que vai me dar 29. Então, ficou menos 5 elevado à 29ª potência. Mais uma propriedade que nós vimos, né? Esta aqui é a potência de uma potência, é quando eu tenho uma potência elevada a um expoente, tá? Então, como é que a gente calcula? A base permanece a mesma, menos 2, e nesse caso os expoentes a gente multiplica, tá? Então, 3 vezes 6 vai dar 18. Então, a base fica menos 2 e o expoente fica 18.
Então, menos 2 elevado à 18ª potência. Lembrando que todas essas propriedades, pessoal, está no vídeo sobre a potenciação de números naturais. Aqui, de novo, eu tenho aqui, no caso, a regrinha da potência de uma potência, tá? Nesse caso, é uma potência de uma potência de uma potência, né? Então, como é que a gente faz? Conserva a base, que nesse caso é menos 4, e os expoentes eu vou multiplicar. 2 vezes 4 vai dar 8, 8 vezes 5, 40. Então, vai ficar menos 4 elevado à 40ª potência. Agora, uma outra propriedade que a gente viu lá, que eu vou mostrar aqui para vocês também, tá? Com base de números inteiros, é a potência de um produto, tá? Então, aqui pede para aplicar a propriedade da potência de um produto. Então, por exemplo, aqui eu tenho, né, essa multiplicação aqui, tá? Menos 6 vezes mais 3 elevado à 5ª potência. E essa multiplicação está sendo elevado ao expoente 7. Então, como é que a gente faz? Tá? Relembrando, a base vai permanecer a mesma, tá? Então, menos 6 vezes mais 3. E cada um dos expoentes aqui, eu vou multiplicar por aquele expoente lá de fora, tá? Que está sendo elevado, no caso, toda a multiplicação, tá? Lembrando que aqui, quando não aparece, o expoente é 1, certo? Então, aqui, a base vai ser menos 6 e vezes mais 3, tá? E os expoentes aqui, ó, aqui é 1, então 1 vezes 7 vai dar 7, e do mais 3 vai ser 5 vezes 7, 35, certo? Aqui um último exemplo, tá, de um exercício, aplicando as propriedades das potências de mesma base, calcule o valor da expressão, esta aqui, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? Aqui a gente tem uma potência de uma potência, tá? E aqui dentro desse outro colchete, tá? Então, a gente vai juntar, no caso, esses fatores que estão aqui dentro desse colchete, né? O que nós temos aqui? Aqui a gente tem multiplicação de potências de mesma base, ó. A base é a mesma, é menos 5, tá? Então, aqui eu vou aplicar aquela propriedade em que eu conservo a base e somo os expoentes. Então, eu vou somar 6 mais 2, que vai dar 8, com mais 1, que não aparece aqui, então é porque tem 1 aqui, tá? Então, 6 mais 2 vai dar 8, mais 1 vai dar 9, certo? E aqui é uma potência de uma potência. Conserva a base, menos 5, e multiplica os expoentes. 6 vezes 2 vai dar 12, tá? Então, eu vou ter essa linha aqui. Menos 5 elevado à 12ª potência, divididos por menos 5 elevado à 9ª potência, tá? Ó, aqui é o resultado da potência de uma potência, que apareceu aqui antes do sinal de divididos. E depois do sinal de divididos eu tenho, tá, dentro desse colchete, uma multiplicação de potências de mesma base, em que eu conservo a base e somo os expoentes. Lembrando que aqui, quando não aparece, é 1, certo? Agora, aqui temos aqui uma divisão de potências de mesma base. Ó, a base é a mesma, menos 5. Então, o que a gente faz? Conserva a base, menos 5. E os expoentes, a gente vai, como aqui é uma divisão, é uma subtração que a gente vai fazer. 12 menos 9 vai dar 3. Tá? Então, aqui foi aplicado a propriedade de divisão de potências de mesma base. Agora, aqui está pedindo para calcular o valor da expressão esta aqui, né? Não é só aplicar as propriedades. É para calcular o valor da expressão. Então, agora a gente vai calcular. Como é que a gente calcula? O módulo dessa potenciação vai ser, no caso, pegar o módulo da base, que é 5, e elevar a terceira potência. É 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E o sinal da resposta, a gente vê pela regrinha, né? Do sinal para potenciação. Aqui é negativo e o expoente é ímpar. Então, a resposta vai ser negativa. Então, vai ser menos 125. Então, é isso aí, pessoal. Vocês deem uma olhada no vídeo sobre potenciação de números naturais, se vocês querem relembrar dessas potências, das propriedades, né, das potências especiais
com uma explicação mais detalhada, que a gente fez já direto, né, os exercícios. Espero vocês para a próxima videoaula, tá, em que nós vamos ver a raiz quadrada de números inteiros, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e até lá.